Fala aí, gente, tudo bom? Aqui é o Maulala Kalele, eu sou um linguista que gosta tudo sobre comunicação e eu estou vindo aqui para dar continuidade ao tema sobre quais são os principais elementos que fazem a comunicação funcionar. No primeiro vídeo, que eu chamei de comunicação é esforço, a gente basicamente conversou que comunicar tende a não dar certo, que precisa de uma energia, uma disposição, uma dedicação das duas pessoas para que a comunicação funcione. Então demanda tempo, atenção, energia. E o mais comum é não dar certo, porque se não tiver esses elementos assim das duas pessoas ou mais pessoas que estiverem harmonizadas nesse propósito de comunicar, as coisas tendem a não funcionar. Daí, no vídeo de hoje, a ideia é a gente conversar um pouquinho mais sobre o que seria isso de duas ou mais pessoas estarem juntas ali, se propondo a fazer alguma coisa funcionar, né? Que no caso é a comunicação. Então, é bastante interessante lembrar dessa questão de que a comunicação é esforço. E eu acho que para avançar nisso de entender que a comunicação é a relação entre duas pessoas ou mais, lembrar de que a gente convivendo com outras pessoas, a gente tem interesse comum ou a gente pode ter esses interesses em comum. Então, é um esforço mesmo de ver se esses interesses estão em comum. Então, por exemplo, a gente está em convivência com as pessoas que moram na nossa casa, na família ou qualquer que seja a situação, com os vizinhos, que são as pessoas que estão ao redor ali da nossa casa, relacionamento amoroso, que é uma coisa que tem uma relação mais íntima, trabalhos em grupo, né, seja na escola ou no próprio trabalho. Então, tem esse interesse em comum e tem esse esforço para alinhar, né, o interesse que cada pessoa tem individualmente, né, os sentimentos e vontades que ela tem individualmente, com esses interesses que sejam em comum, porque todas as demais pessoas elas vão ter os seus próprios interesses, vontades, medos, enfim. E se não tiver esse esforço para comunicar esses interesses, essas vontades, volta para aquela coisa, né? A chance da comunicação não dar certo aumenta bastante. Então, para entender por que a comunicação é uma construção coletiva, eu acho interessante pensar numa pergunta que o Yuri fez no vídeo anterior, que ela leva em consideração, eu acho, tanto essa questão de interesses em comum que a gente tem, cada grupo que a gente tem, e também os nossos próprios interesses. Se a comunicação não estiver considerando isso de ser uma relação entre duas pessoas ou mais, a tendência, igual o Yuri falou, é que a gente absorva das conversas que o outro fala só aquilo que interessa pra gente. Então a pessoa vai falar um monte de coisa como se fosse um presente, assim, ela vai dar um presente cheio de informação e a gente vai pegar essa caixa de cheia de informação e vai pegar só as informações que interessam pra gente. E aí a gente vai devolver novamente como se fosse uma caixa e vai dar as informações para essa pessoa de volta só com o que a gente interessa de dizer. E aí a pessoa vai pegar só o que interessa a ela e aí a conversa vai ficando cada vez mais difícil, porque cada um vai filtrando só aquilo que interessa, se você não considerar que a comunicação é uma construção coletiva. Então, a consequência de aceitar essa tendência de que a gente pode só ouvir e pegar só o que interessa pra gente, é que vai ficar uma coisa individualizada. Porque não vai ter esforço, o nosso único esforço, nesse caso, seria pegar o que interessa pra gente e falar só o que interessa pra gente. E se fosse assim, é, até mesmo a questão do interesse em comum, o interesse que a gente tem na nossa própria casa, na nossa própria vizinhança, nos nossos relacionamentos, não funcionariam bem porque a gente estaria fazendo uma comunicação com base só no nosso próprio interesse e não no interesse em comum que a gente tem com as pessoas que estão ao nosso redor. Ou seja, com base nessa proposta de que a comunicação ela é um esforço e é uma construção coletiva, não tem muito isso de eu vou falar uma coisa, vou dar uma caixa cheia de informação e vocês aí que estão ouvindo, vocês vão pegar as informações que interessam e não é muito essa a ideia. É justamente eu estou
falando coisas com base nas minhas experiências, vontades e desejos. E eu espero, de alguma maneira, que, assim como eu tive esse esforço para falar, vocês tenham algum grau de esforço para estarem nessa relação aqui, de me ouvirem e conversarem comigo, seja no comentário, seja por outros meios, porque isso é importante para essa construção, por exemplo, desse canal do YouTube que eu estou cuidando para ser um projeto sobre comunicação. Então, eu espero que seja uma construção coletiva. Então, eu vou falar coisas, vocês vão ouvir o que eu falei, aí vocês têm a possibilidade de me responder, seja com perguntas, com comentários, com dicas, enfim, o que seja. E a gente vai construir coletivamente alguma coisa. E é realmente um vai e vem. Por isso é um esforço. Então é eu falar e vocês responder, e eu falar, responder. Sempre no sentido de uma construção. Não no sentido de que eu vou falar algo pronto e vocês vão entender perfeitamente o que eu falei. É justamente o contrário. Eu vou fazer meu esforço para falar da melhor maneira que eu conseguir. E eu pressuponho, eu espero que vocês também vão fazer um esforço para ouvir da melhor maneira que vocês puderem ouvir, mas eu preciso que vocês comuniquem o que vocês entenderam para que a conversa continue sendo possível. Então, como, por exemplo, o interesse desse canal pessoal é conversar sobre comunicação e fazer com que a comunicação seja estimulada, seja melhorada para resolver conflitos ou qualquer coisa que seja, se isso for um interesse comum, para mim é bastante importante que vocês escutem e participem disso que eu estou propondo aqui enquanto uma fala, e que vocês respondam se esse interesse em comum está dando certo. Então, vocês são, de certa maneira, participantes desse projeto do meu canal, porque eu dependo dessa resposta de vocês para que funcione, né? Para que o nosso interesse em comum de conversar sobre comunicação funcione bem. E para mim é bastante importante a gente entender que, por mais que eu esteja dando exemplos assim, talvez muito abstratos, ao longo dos outros vídeos eu posso ir pensando em outras situações, outros exemplos. Mas eu dei esse exemplo, por exemplo, da situação aqui desse projeto, do meu canal do YouTube, como uma situação de comunicação. Mas eu vou ficar muito feliz se a gente conseguir fazer essa construção coletiva de que a comunicação como um esforço e a comunicação como uma construção coletiva for vista por todos nós como algo a ser aplicado em todas as situações, assim, do nosso cotidiano. Então, é igual eu falei, nas situações dentro da nossa própria casa, dos nossos relacionamentos, com os nossos vizinhos, no nosso trabalho, na nossa escola, enfim. Porque tendo essa visão de que é um esforço e é um esforço coletivo, a gente tem a oportunidade de alterar mais a realidade, sabe? Alterar mais o nosso convívio. A convivência tem uma chance de ficar melhor. E esse é um pouco o tema do próximo vídeo, assim, para fechar esse ciclo falando sobre algumas características da comunicação. Então, tem esse aspecto e tem também o fato de que quanto mais a gente comunica, quanto mais a gente faz esse esforço de construir coletivamente informações, construir coletivamente projetos, quanto mais a gente faz esse vai e vem, mais experiência a gente tem de comunicação e também de outras coisas práticas, né? Que a comunicação ela pode ser um combinado para fazer alguma coisa. Melhor fica a comunicação e melhor fica a convivência, porque, enfim, as pessoas vão se conhecendo mais e o interesse em comum vai ficando mais forte. E esse é um pouco o tema do próximo vídeo, e aí eu me despeço aqui. Eu agradeço muito aí todo mundo que teve a paciência de ouvir esse vídeo e eventualmente o anterior, e que teve a paciência maior ainda de ouvir o vídeo lá de trás que ficou estranho, e a ideia desses vídeos de agora é deixar um pouco mais clara a situação, a conversa sobre a comunicação. E aí eu peço que vocês compartilhem, que vocês comentem, seja aqui no YouTube, seja por onde vocês estão vendo esse vídeo, seja pelo WhatsApp, quem tem o contato, pelo Facebook, Instagram, enfim, que vocês comentem mesmo, porque a ideia do canal é um pouco a gente conversar, sabe? Então,
para ser coerente com a ideia do canal, se vocês conversarem, vai ter chance de da gente fazer uma construção melhor, sabe, coletivamente. Então é isso, muito obrigado pela atenção e a gente se vê na próxima.